Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou continuar a dar respostas às vossas perguntas que foram deixando desta vez sobre a universidade no geral e não tanto sobre o curso de Direito em particular. E, mais uma vez, faço o apelo, se continuares a ter dúvidas, deixa-as todas na aba Comunidade do canal, na página do canal. Vou tentar dar resposta a todas, seja através de vídeo, seja por responder por escrito lá na vossa pergunta, ok? Mas antes de passar ao vídeo propriamente dito, deixem-me apresentar. O meu nome é Diogo, sou estudante do terceiro ano de Direito aqui na Universidade de Coimbra. O propósito deste canal é dar-vos respostas a estas e outras perguntas que tenham sobre o mundo universitário, sejam em vídeos como estes de muitas perguntas e muitas respostas concentradas, ou então vídeos específicos para dar respostas a dúvidas particulares que costumam ter. Portanto, se tens interesse nestes temas, fica o convite para subscreveres o canal. Mas passemos já ao vídeo e às perguntas propriamente ditas. A primeira delas é: o que é que achas das universidades privadas? Achas que vale a pena tirar uma licenciatura numa universidade privada? Depende muito, depende de vários fatores, entre eles desde logo da universidade e do próprio curso também, mas também do próprio currículo que o aluno vai construir e a predisposição que esteja para realmente trabalhar nesse sentido, mesmo estando numa universidade privada. E eu vou explicar isto tudo. Ok, vamos passar a concretizar. Vamos olhar, por exemplo, para um curso que não tenha muitas vagas de emprego. Naturalmente, esse curso já vai ter poucas vagas para muitos candidatos. O que vai acontecer no momento da seleção é que um dos fatores, e mais uma vez, um dos fatores, não é o único, hoje em dia está longe de ser o único para o qual um empregador vai olhar quando vai fazer a seleção dos candidatos. O que vai acontecer é que o facto de te teres licenciado numa universidade de prestígio vai logo ser um fator de ponderação em relação aos outros. Por vezes, mesmo que tu numa universidade privada tenhas tido uma média de 18, 19 e outro candidato numa universidade pública do mesmo curso tenha tido, por exemplo, uma média de 14, 15, se à partida o empregador souber que as médias tendem a ser inflacionadas naquela universidade privada em que te formaste, naturalmente que vai preferir provavelmente aquele candidato que seja formado numa universidade pública, mesmo tendo uma média mais baixa. Mas também não é a única coisa que vai contar. Olha, por exemplo, para o currículo que tu vais formando numa universidade pública ou numa universidade privada. Esse mesmo aluno que teve 18, 19 numa universidade privada, para além de ter tido essa nota, ainda foi para o estrangeiro fazer vários períodos de estágios internacionais, trabalhou várias vezes em voluntariado para várias instituições de caridade. Tem um currículo invejável em todos os sentidos, trabalhou durante o percurso que esteve na universidade, enfim, isso são tudo fatores de ponderação que também contam para além da universidade em que te formaste. Se aquele mesmo candidato que, apesar de ter a vantagem de se ter formado numa universidade pública, tiver um currículo miserável, tenha boas notas, ok, mas foi só isso que fez durante aqueles anos da faculdade, nesses fatores de ponderação, ainda assim, provavelmente o da universidade privada vai ser preferido em relação ao da universidade pública, porque existem outros fatores que vão contar no momento da decisão, nunca é só a universidade. Para além de que, obviamente, também conta qual a universidade privada, porque, como é lógico, existem algumas que têm mais renome, mais reconhecimento do que outras. Pensa na Católica, por exemplo, a relação entre Católica e Direito, os mestrados da Católica em Direito têm um reconhecimento brutal, mesmo sendo uma universidade privada. O que eu quero dizer, no fundo, é que depende de muitos fatores. À partida, perguntares, vale a pena fazer um curso numa universidade privada? Depende se for a única opção que tenhas em cima da mesa, depende da possibilidade económica que tenhas de realmente fazer o curso numa privada, depende da tua disponibilidade para realmente te apaixonares pelo curso e fazeres outras atividades para além do curso, depende de muitas coisas, ok? A próxima pergunta é: o que pesquisar e onde, e o que é que há no site da universidade antes de ir para não ir em branco? Bem, é uma pergunta super interessante que muita gente não faz aquilo, pesquisa prévia que deveria fazer, mas o que é que tu precisas saber assim em termos de lista antes de ir para a faculdade? Não existe uma lista, pronto, é isto que eu te queria dizer. Mas quanto mais informações tu investigares no site da tua faculdade, e existem certas faculdades que têm sites super completos, desde bolsas de estudo, desde horários, desde uma série de outras informações que são fundamentais, que se tu te adaptar já à partida a navegar no site da tua faculdade, tu vais ter muito mais facilidade, mesmo quando já lá andares no segundo, terceiro, quarto ano, vai ser muito mais fácil encontrar aquilo que precisas, se já à partida perceberes o funcionamento. Tenta perceber se os horários estão no próprio site da faculdade ou se estão em alguma parte mais privada que só seja acessível para os estudantes. Tenta perceber se existem, por exemplo, cursos de línguas em que o preço seja mais acessível para alunos da tua universidade. Tenta perceber, por exemplo, em termos de horários de funcionamento dos serviços. Tenta perceber, por exemplo, como é que tu entras em contacto com os serviços académicos da tua faculdade. Isso é tudo informações que estão no site da universidade e que muitas vezes os alunos andam meio desorientados quando essas informações são realmente precisas, porque não fizeram essa investigação prévia. Claro que tu não tens necessariamente passar horas a fio de volta do site da universidade a tentar encontrar tudo e mais alguma coisa, mas quanto mais informações tu encontrares,
entrares, melhor. Mas também informações sobre cantinas, informações sobre lavandarias, informações sobre bolsas de estudo, informações sobre prémios, e os prémios, sobretudo, acho que é um grande incentivo para quem vai entrar agora na universidade. Tu já souberes à partida quais é que são as recompensas que a tua universidade tem a oferecer para pessoas que tenham boas notas, pode ser já um incentivo à partida para conseguires os bons resultados. Próxima pergunta. Relativamente aos PASEPs da Universidade de Coimbra, também é possível trabalhar durante o mês de julho? Em primeiro lugar, o que é o PASEP? Eu já fiz anteriormente um vídeo a falar sobre o assunto, dá lá uma vista de olhos. Em suma, é a possibilidade de trabalhar nos serviços da tua universidade. Em termos de remuneração, tu não vais receber dinheiro propriamente dito, e sim um desconto nas propinas, ou em senhas de refeição, ou no pagamento que tens a fazer todos os meses às residências universitárias. Quanto à pergunta propriamente dita, é possível trabalhar em julho? Sim, até mesmo alguns part-times existem em agosto, para pessoas que não querem conciliar o trabalho com as aulas. Existe a possibilidade de ficares, por exemplo, ainda agora há pouco tempo abriram vagas para uma barraquinha de frozen yogurt que existe lá ao pé da faculdade, e para um aluno do PASEP poder ir para lá trabalhar durante o mês de agosto e já ficar com as propinas adiantadas para o próximo ano e não ter que pagar dinheiro praticamente nenhum de propinas no ano seguinte. Dizer também que não agora por causa da Covid, mas normalmente em situações normais abrem PASEPs em junho e julho para vigilância de certas cantinas, por exemplo, transformadas em salas de estudo, porque nessa altura existe muita procura por parte dos estudantes de lugares para poderem estudar. Por isso não tens de preocupar, em julho e agosto também existem PASEPs se tiveres interesse nisso. E vamos à próxima pergunta, que é: ir às aulas é essencial? Então, a resposta é depende. E eu sei que estou a responder a muitas perguntas com depende, mas a verdade é que depende mesmo. O que é que eu hei dizer? Vale a pena salientar já que, tal como acontece em todas as outras profissões, existem professores que têm vocação sim para o ensino e outros que talvez tivessem mais vocação para a pesca. E eu não quero ferir suscetibilidades porque eu não estou a referir nomes, mas a verdade é que realmente existem alguns que têm, sem dúvida, grande vocação para a investigação, por exemplo, mas não têm para o ensino. E isso vai se refletir depois nas aulas que esses professores dão. É uma realidade para muitos que alguns professores universitários limitam-se a ler PowerPoints. E esses professores que se limitam a ler PowerPoints, sem dúvida que se tu estivesses em casa a ler os mesmos PowerPoints, poupavas muito mais tempo e ainda ias ter tempo também de fazer algumas leituras do livro, por exemplo. Agora, também é importante que no momento em que tu vais decidir se aquela aula vale ou não a pena, para já tenhas em conta se as presenças são ou não obrigatórias, porque é uma realidade. E para além disso, não te guies só pelas opiniões de colegas dos anos anteriores que dizem: aquele professor, as aulas dele não valem toda a pena. Não. Tu vais à primeira aula, vais à segunda, vais à terceira, não desistas logo na primeira aula de um professor, isso é fundamental, e não te deixes guiar pela opinião dos outros. Eu tenho certos colegas meus que tinham certas opiniões quanto a certos professores, que se eu me tivesse guiado por elas, provavelmente não ia ter tido a oportunidade de conviver com professores que foram alguns dos meus favoritos ao longo do meu percurso todo académico. Ou seja, és tu que tens que formar a tua opinião, a tua decisão, se vale ou não a pena ir àquelas aulas. Quanto à próxima pergunta, eu estive para incluí-la num vídeo sobre a praxe, mas a verdade é que são assuntos que normalmente andam de mãos dadas, mas são independentes, e precisamente por serem independentes, queria salientar essa independência ao fazer a resposta a essa pergunta aqui neste vídeo e não num vídeo sobre a praxe, que é: como funciona a escolha de padrinhos / afilhados? Em primeiro lugar, vale a pena dizer que são os afilhados que escolhem os padrinhos e não o contrário. Pelo menos na Universidade de Coimbra é assim que acontece, ok? Por muito que certos padrinhos tentem convencer certos caloiros a serem seus afilhados, não é assim que é suposto acontecer, ok? O objetivo é que tu, enquanto caloiro, escolhas quem é que é a pessoa, ou as pessoas, caso queiras um padrinho ou uma madrinha, ou mais que um padrinho ou mais que uma madrinha, isso é totalmente escolha tua, ok? É que tens que escolher com quem te identificas, quem é que gostavas de ter como padrinho, como uma espécie de mentor para te acompanhar ao longo do percurso universitário que vais ter desde o teu primeiro ano até ao último ano. A escolha não tem que estar necessariamente vinculada a certos requisitos, como por exemplo, tem que ser alguém que esteja na praxe. Eu conheço certas pessoas cujos padrinhos afilhados nem sequer são do mesmo curso, quanto mais da mesma tertúlia ou da mesma praxe. Mais importante é essa ligação que tu tenhas pessoal com a pessoa que vai ser teu padrinho ou a tua madrinha, do que propriamente essa questão de é do mesmo curso que eu, é da mesma praxe. Não tem de ser necessariamente uma regra que tem que ser inquebrável isso. Também não existe nenhuma regra sobre quando é que é feito o convite para a pessoa X ser teu padrinho ou a tua madrinha. É uma questão de tu te dirigires a essa pessoa e perguntar se essa pessoa gostaria de ser teu padrinho ou madrinha. Há uma certa tradição implícita de esse pedido ser feito de forma original. Não precisa de ser um pedido de casamento, ok? Mas normalmente tende a ser um pedido oficializado de uma forma especial para tu te lembrares futuramente. Normalmente as pessoas têm
um padrinho e uma madrinha e depois têm vários pseudo-padrinhos e pseudo-madrinhas. O principal é o padrinho e a principal é a madrinha, mas depois existem esses outros que, por vezes, pelo facto de se guiarem do padrinho ou a madrinha por uma escolha ser mais formal do que qualquer outra coisa, por ser da mesma tertúlia, por estar na mesma praxe, etc., o que acontece muitas vezes é que a ligação pessoal que há entre pseudo-padrinhos e pseudo-afilhados é mais forte do que propriamente com o padrinho ou madrinha oficial. Vale a pena dizer também qual é que é a importância de ter um padrinho ou madrinha, para além do acompanhamento que há ao longo do ano todo de partilha de sementas, partilha de apontamentos, entre outras. Também vale a pena ter um padrinho ou madrinha em certos momentos académicos de eventos, por exemplo, na queima das fitas, o traçado das capas a quando da serenata monumental, ou então também no momento da recepção ao caloiro, na latada, do batismo no Rio Mondego, é feito com o penico e com a espeta, que vão a acompanhar ao longo do cortejo todo, que este ano aparentemente também não vai haver, mas o batismo é feito pelo padrinho e pela madrinha, por isso vale a pena, pelo menos para ficar com essas memórias, vale sempre a pena ter um padrinho e uma madrinha, ou mais do que um, ok? Quanto à próxima pergunta, o que acontece se você repete 3 cadeiras? Todos os anos, quando tu te inscreves no novo ano, tu tens direito a te inscrever num certo número, acho que é 60 cadeiras novas, não é 60 cadeiras, é 60 STCs, que corresponde normalmente a 10 cadeiras novas. E para além disso, vais ter direito a um certo número de STCs de reinscrição. Essas reinscrições tanto pode ser para fazer cadeiras que deixaste em atraso de anos anteriores, como em cadeiras que queiras melhorar a nota que tiveste em anos anteriores. Ora, eu acho que são 36, se não estou em erro, créditos que podes usar para reinscrições. Por isso, como cada cadeira de direito tem 6 STCs, 6 vezes 3 vai dar 18. Por isso está dentro do número de cadeiras que tu podes reinscrever de anos anteriores e fazeres, para além das cadeiras do novo ano, vais, por exemplo, espero que essas cadeiras sejam repartidas por 2 semestres, porque senão vai ser complicado. Não é impossível, mas complicado. E o que vais ter é 5 cadeiras do segundo ano, por exemplo, e 2 cadeiras no primeiro semestre, por exemplo, e 2 cadeiras do primeiro ano. Em vez de ter 5 cadeiras no total, vais ter 7. Em termos práticos, não é o fim do mundo. A única questão é que nos próximos anos, não tem que ser já no segundo ano, ok? Tu podes deixar cadeiras que ficaste do primeiro ano para fazer no terceiro ou no quarto ano, não há nenhuma regra quanto a isso, mas em princípio, quanto mais depressa despachares o que tens em atraso, melhor. Por isso, a única diferença vai ser essa, é que em vez de teres as habituais 5 cadeiras por semestre, vais ter mais consoante o número de cadeiras que deixaste para trás. Claro que a situação seria diferente se fossem mais cadeiras, poderiam ser mais complexos em termos de prescrições e afins, mas sendo só 3 cadeiras não é o fim do mundo, podes respirar de alívio e obviamente se forem 2 ou uma cadeira para trás, a regra é exatamente a mesma, não precisas te preocupar. E era isto que eu tinha para vos dizer hoje, continuem a deixar as vossas dúvidas, seja aqui nos comentários, seja na aba comunidade do canal, na última publicação que lá está, para ficar um bocadinho mais organizado. Não se esqueçam também de subscrever o canal para ficarem a par de outros vídeos que vão saindo entretanto. Desejo-vos muito boas férias, muito boa sorte para as colocações também. E até ao próximo vídeo. Fiquem bem.